auriverde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra as promessas divinas da esperança. Ainda estamos sob os fluidos patrióticos do dia 7 de setembro. Deveremos relembrar, entretanto, que D. João, quando partiu para a corte de Lisboa, deixou como príncipe regente o seu filho D. Pedro. Nesta oportunidade, disse-lhe: mais cedo ou mais tarde, esta terra se tornará independente de Portugal. Procura que fique em tuas mãos, antes que algum aventureiro o faça, pois tu me deves consideração e respeito. Mas mesmo assim, Sua Majestade não perdoou os cofres públicos brasileiros, raspando de todo o dinheiro existente. Somente em barras de ouro, Sua Majestade levou para Lisboa 600 milhões de cruzados, sem falar em todas as joias, diamantes e pedras preciosas que estavam depositados no Banco do Brasil. Mas já o espírito de independência estava forte graças à mentalidade e o idealismo de brasileiros. Muito se fala em José Bonifácio de Andrade, embora este fosse mais português que brasileiro. Este era iluminista e teocrático. Nós temos que nos lembrar do grande nome da nossa emancipação: Joaquim Gonçalves Ledo e Evaristo da Veiga. Esses eram liberais, brasileiros, patriotas e democratas. E foi justamente com a liderança desses homens que no dia 20 de agosto, traduzindo a missiva que veio de Lisboa, dando ultimato para que D. Pedro se transferisse para Portugal, transformando o Brasil novamente numa colônia portuguesa. Nesta noite, no Grande Oriente da Maçonaria do Rio de Janeiro, Joaquim Gonçalves Ledo e todos os seus companheiros decidiram que o Brasil estaria definitivamente independente de Portugal. Mandaram então um mensageiro com um chasque até Santos, aonde lá estava o imperador, com 22 anos de idade, se divertindo com a sua marquesa. O mensageiro já o encontrou descansando e dando água para os cavalos no Riacho Ipiranga. E ali lhe entregou o ultimato também do dia 20 de agosto, dizendo que se ele quisesse continuar como imperador do Brasil, ele poderia ficar e seria muito bem-vindo, seria do agrado de todos. No entanto, se assim ele não o quisesse, que ele teria um prazo para embarcar e ir embora para Lisboa, porque o Brasil estava definitivamente independente de Portugal. Foi quando então D. Pedro, sentindo, primeiro porque já era mais brasileiro que qualquer outra coisa, mas sentindo que não teria contra esta força resistência, gritou: laços fora, soldados! As forças de Portugal querem mesmo escravizar o Brasil. Independência ou morte seja a nossa divisa. É o seu programa Ciranda Nativa, que já começou nesse domingo memorável, onde teremos a companhia do Coral Juvenil da Fundarte e do magnânimo cantor nativista do Rio Grande, Castelo Vargas. Fique conosco, que nós voltamos num reponte.
sobre este emblema que adorna a bandeira rio-grandense, existem essas duas colunas que formam o alicerce aonde foram construídas os nossos ideais republicanos da Primeira República Brasileira. Sobre a trilogia de liberdade, igualdade e humanidade. Inspirado nesse sentimento, Castelo Vargas teve a felicidade de musicar um poema que eu tive a subida honra de escrever, retratando que essas colunas jamais se abaterão. Colunas que não se abatem. Castelo Vargas. Eu sou pedreiro de Deus, nos tempos que a terra traz. Meus tios serão irmãos meus, quer na guerra, quer na paz. Não importa as minhas pilchas, sendo branca, sendo preta, o que importa é a silhueta da terra dos ancestrais. Eu venho da Grécia Antiga, de Licurgo e de Platão, no trono de Salomão, de onde a chama se expande. Peço aos deuses que concordem, que eu use de pé e a ordem para servir ao Rio Grande, para servir ao Rio Grande. Aprendi que a humanidade é filha da liberdade, a igualdade é uma só, apartando os bons dos maus, para subir os degraus da escada de Jacó. Aprendi que a humanidade é filha da liberdade, a igualdade é uma só, apartando os bons dos maus, para subir os degraus da escada de Jacó. Eu creio na divindade, só morro se Deus chamar. O tempo tem minha idade, sou irmão neste lugar. Tenho a alma preparada, só passo embaixo de espada pra meu filho batizar, pra meu filho batizar. Aprendi que a humanidade é filha da liberdade, a igualdade é uma só, apartando os bons dos maus, para subir os degraus da escada de Jacó. Aprendi que a humanidade é filha da liberdade, a igualdade é uma só, apartando os bons dos maus, para subir os degraus da escada de Jacó, para subir os degraus da escada de Jacó. Maravilha, maravilha. Temos certeza com essa aí que até as árvores frondosas que estão aqui na nossa frente estão admirando esse aconchego, esta essência desta madeira que está vertendo esta fumaça e essa emoção no nosso coração, nesse enlevo de civismo que essa data enseja na gente. Como é que a gente pode ficar fora, Castelo, desse envolvimento patriótico que essas datas nos envolvem, esse civismo todo? Exatamente, que é uma semana que realmente envolve a todos nós, né? A todo cidadão brasileiro, porque realmente nós nos sentimos muito mais patriotas, muito mais da terra nessa semana, que nos lembra de toda a
a guerra, de toda a luta do povo brasileiro pela sua liberdade, né? O homem é pátria, o homem é chão, é telurismo, é força. A seiva que corre na terra é a mesma seiva que corre no nosso peito, no nosso coração, nos incentivando para a luta da vida. Castelo, hoje o programa está engalanado com a tua presença e com o coral juvenil da Fundarte. Vou te pedir, canta mais uma dessas. Nos enleva mais um pouco nesse pós-dia da comemoração maior da nossa pátria. Aproveitando então que o nosso tema de hoje é a pátria, de Luiz Marenco, Jair Terres, quem canta a pátria num basto. Quem canta a pátria num basto. Tenho minha pátria num basto, contrabandeada de Alá, e uma querência gateada, onde a alma enforquilhada sabe bem onde ela tá. Sou campo por conhecê-lo, sei do princípio e do fim, e dele vem meu sustento, e quando desato um tento, meu laço fala por mim. Esses verdouros potreiros que aguça minha mirada, sou parte desse universo, eu sou um pedaço do verso, e do Rio Grande sou rastro. Pátria, querência e nação, trindade que hoje revivo. E essa pátria é quem governa, é a força das minhas pernas, que a bota firme no estribo. E essa pátria é quem governa, é a força das minhas pernas, que a bota firme no estribo. Sou mais um dos campeadores que fez a pátria num basto. Sou parte desse universo, eu sou um pedaço do verso, e do Rio Grande sou rastro. Pátria, querência e nação, trindade que hoje revivo. E essa pátria é quem governa, é a força das minhas pernas, que a bota firme no estribo. E essa pátria é quem governa, é a força das minhas pernas, que a bota firme no estribo. Tenho minha pátria num basto. Maravilha, Macanudo. Tu sabe que o grande arquiteto nos desprovou de ouros, de pratas, de matérias de riqueza, mas nos tornou forros de idealismos e de vontade e competência para cantar o nosso chão, a nossa terra. É o teu programa Ciranda Nativa. Estás gostando, Vivente? Como é que está a indiada nos ranchos? Estão alegres, fazendo churrasco, preparando a caipirinha, o whiskyzinho, o que for, que hoje é domingo, é dia de se confraternizar dentro do nosso rancho. Fica nos bombeando, Vivente. Fica nos bombeando que nós voltamos num reponte. Ciranda Nativa encontra-se hoje num sacrossanto local aonde as artes aqui convivem na maior intimidade com os seus intérpretes e com os seus executores. Temos a honra de estarmos na Fundarte, juntamente para apresentar o coro juvenil da Fundarte, formado por 30 jovens na faixa etária dos 13 aos 25 anos, regido pela professora Sandra Roden e com a preparação vocal da professora Rosimari Oliveira. Teremos aqui com esses jovens duas músicas, uma A Canção da Meia-Noite,
letra de Zé Flávio e arranjo de Alexandre Vieira. E a segunda música nós teremos nos nossos gaúchos Cleito e Cledir, Vira Virou, com adaptação do consagrado e saudoso maestro José Pedro Boésio. Portanto, o coral juvenil da Fundarte no programa Ciranda Nativa de hoje. Junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder da tua tia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção normal. Dona Senhora, nessa lua cheia, corpo treme de mim e faço força pra resistir toda essa tentação, sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Quando à meia-noite eu me encontrar junto a você, algo diferente vou sentir, vou precisar me esconder da tua tia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Dona Senhora, meia-noite eu canto essa canção normal. Dona Senhora, nessa lua cheia, o corpo treme de mim e faço força pra resistir toda essa tentação, sombra da lua cheia, esse medo de ser um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê, um vampiro, um lobisomem, um saci pererê. Quero ver o passaredo pelas pradas de Lisboa. Voa, voa, que eu chego já. Passa quem segura o leme dessa nave incandescente que incendeia a minha vida, que era viajante lenta, tão faminta de alegria. Hoje é ponto de partida. Vira, vira, meu coração navegador, gira, gira, essa O coral juvenil da Fundarte é regido pela professora
Sandra Roden. E nós gostaríamos de conversar com a professora, uma vez que hoje temos a felicidade de apresentar o seu programa Ciranda Nativa, aqui da Fundarte, que é um orgulho, não somente de Montenegro, mas sei que é uma casa de cultura que orgulha todo o Rio Grande do Sul, mercê do preparo em diversas temáticas que faz entre jovens e adultos, de todos os quadrantes que aqui aportam para conhecimento e aprimoramento de suas técnicas vocais, musicais, teatrais, enfim. A Fundarte de Montenegro está preparada para levar aqueles que almejam um aprimoramento de talento. Aqui essa casa é um relicário da cultura de todas as temáticas, vamos dizer, não é, professora? Concordo. Eu assim, sou cria da Fundação, né? A senhora já vem como aluna da Fundarte? Eu iniciei os meus estudos aqui na Fundação como cantora do coro e hoje tenho a oportunidade de ser a regente desse coro. E esse coro esteve viajando agora há pouco tempo, andou pelo centro do país, não? Não. Não? Não, porque o Jean Carlos tinha falado que ele saiu junto com um coral da Fundarte, mas é o outro. Não, talvez tenha sido o Coral Vozes, né? Que ensaia, tem os ensaios aqui na Fundação, mas não é o coro da Fundação. E esse coral com esses 30 jovens aqui, há quanto tempo eles estão se preparando? Quanto tempo a senhora os prepara? Assim, ó, as atividades do coral aqui da Fundação, sobre a minha coordenação, sobre a minha regência, iniciaram no ano de 96. Então, nós tínhamos aqui o coro infanto-juvenil da Fundarte. O coro infanto-juvenil que passou a ser o juvenil? Que, com a grande procura de crianças, de pré-adolescentes, de adolescentes e jovens, foi necessário, em 1999, dividir esse grupo de coro infanto-juvenil e transformar, então, esse grupo em dois grandes grupos, que hoje, então, temos o coro infantil, com 45 crianças, né, e o coro juvenil, com 30 jovens. 45 crianças infantil. E como é que consegue administrar essa mudança de vozes, né, nesse período? Deve ser o período mais difícil, não é, professor? A gente tem, assim, no programa, né, do grupo, uma faixa etária, porque todas as vozes infantis, tanto dos meninos quanto as vozes das meninas, elas são iguais. Elas não têm ainda uma classificação, né? Então, a partir da muda, que daí eles param o tempo, né, e aí entram no coro juvenil. E o grupo é mantido pela própria Fundarte? Como é a manutenção dessas equipes? Assim, é um curso que a Fundação Municipal de Artes de Montenegro, Fundarte, oferece, né, para a comunidade. São dois cursos, né, o coro infantil e o coro juvenil. Né, e as crianças, pré-adolescentes, adolescentes e jovens que se interessam, né, por cantar, fazem inscrição para participar desses dois grupos que são mantidos pela Fundação. E qual é o objetivo do grupo? O objetivo, assim, principal é sensibilizar a criança, o adolescente, o jovem, para um trabalho de canto em grupo. Né? Nós não temos, assim, o objetivo, assim, de colocar no grupo só os afinados, só os ritmados, né? A gente tem a preocupação, assim, de sensibilizá-los, né? Aqueles que têm vontade se inscrevem, se há vagas, entram no grupo, participam e aí se inicia todo um trabalho de sensibilização para ter esse resultado que vocês viram hoje, que não é muito fácil. Porque se a gente já tivesse em crianças assim, pronto, só aceitasse crianças ritmadas, afinadas, seria muito mais fácil, montaríamos um repertório muito mais rápido, né, e o trabalho seria mais facilitado.
Quer dizer que é quase um trabalho doutrinário, não é? Não aproveita somente quem tem os talentos próprios, mas procura buscar aqueles que têm boa vontade e os preparar. E chegaram, através da técnica, a conclusões boas, como nós podemos ver hoje. Me diga, professora, e quem quiser se engajar a esse grupo, outros jovens que aí estão, que gostariam de aprender as técnicas vocais, gostariam de aprender a cantar, quais são as possibilidades que eles teriam de ingressarem aqui na Fundarte? Assim, ó, as possibilidades são muito facilitadas, né? No sentido assim, no final do ano, findando né, este ano, novembro, dezembro, abre-se um edital de vagas, né? Os interessados vêm até a fundação, se inscrevem e, dependendo do número de vagas que há, se chama para matrícula, né? Gostaria de ressaltar, assim, que a procura é muito grande, né, todos os anos, principalmente no coro infantil, né, as crianças procuram muito o grupo, né, no coro juvenil também, só que o que eu gostaria, assim, seria mais uma apelação, é que eles têm, principalmente os meninos, tem aquela coisa assim, quem canta em coro é menina. Menino não canta. Existe esse preconceito? Existe muito, né? Então, assim, no início do ano, assim, eu tenho muitos meninos, né, com uma bagagem musical muito grande, super musicais, que poderiam desenvolver um trabalho excelente, que saem do grupo porque existe ainda este preconceito. Mas não poderia haver, né? Porque é tão lindo. E, professora Sandra, é só com os adolescentes que a senhora trabalha? Ou vamos dizer que adultos que quisessem também aprender técnicas vocais, teriam espaço também aqui na Fundarte? Existe um espaço não de grupo, né? Porque existe o espaço de ter técnica vocal individual com a professora Rosemary, né, Oliveira. Daí seria uma didática sobre técnica vocal unicamente, não haveria esse preparo vocal com grupos formados, assim como nós acabamos de assistir. Professora Sandra, nós também gostaríamos de agradecer a professora Gorete Jungs, que é assessora de comunicação, que possibilitou esse nosso trabalho hoje. Estamos muito honrados de estarmos aqui com vocês, o programa Ciranda Nativa, Bola Vídeo Produções, aqui dentro da Fundarte, que afinal é uma casa que é nossa. Nós nos sentimos muito à vontade, porque a TV Cultura também é uma extensão da Fundarte de Montenegro. E eu deixaria a senhora as palavras finais, qualquer recomendação, qualquer objetivo que a senhora gostaria de apresentar nesse momento para todos os nossos telespectadores. O que eu tenho a dizer é que nós é que temos que agradecer, né, o convite, o espaço, e a casa está sempre aberta, existem vários grupos. Eu acho assim que outros grupos também poderiam mostrar o trabalho que é realizado, né, em alguns outros programas. Exatamente, nós acreditamos que esse é apenas o primeiro programa que nós estamos fazendo aqui da Fundarte. Muitos outros haveremos de por aqui fazer. E aqui, às nossas costas, um magnânimo trabalho do meu saudoso irmão, por ordem maior, Enio Pinali. Este quadro aí é maravilhoso, né, professora? É um quadro assim que foi um presente assim muito significativo para a fundação, né? Ele foi doado, né? Esse quadro foi encomendado pela Volkswagen, pelo Pinali, ele pintou, né? É um quadro que foi basicamente restaurado, não totalmente pela ação do tempo, né? Porque é um quadro a óleo sobre tela, né? Mas é sem dúvida alguma uma obra belíssima que a gente tem. Então, um privilégio de tê-la aqui conosco.
Estamos na Casa da Cultura Montenegrina. Muito obrigado, professoras, muito obrigado aos alunos, muito obrigado à Fundarte. É o seu programa Ciranda Nativa. E fique aí, vivente, nós vamos voltar num reponte. Maravilhosa essa participação no programa Ciranda Nativa desse coral juvenil da Fundarte. Nós aproveitamos para mais uma vez agradecer a acolhida lá na Fundarte pela assessora de comunicações, a senhora Gorete Jungs, e também a professora coordenadora do grupo vocal, a professora Sandra Roden, e também a professora preparadora vocal dos alunos, Rosemary Oliveira. E queremos dizer que de nossa parte não será somente esta vez que estaremos juntos com a Fundarte. A Fundarte tem que estar inserida hoje na alma de todos aqueles que apreciam as artes da nossa terra, da nossa região, em todas as temáticas. Castelo Velho de Guerra, tu sabe que a Semana da Pátria encerrou-se ontem. E em seguida teremos a abertura oficial da Semana Farroupilha. Embora a Semana Farroupilha já esteja se confundindo com a Semana da Pátria, porque em muitos lugares, mesmo conosco aqui já tem acontecido, está acontecendo, a Semana Farroupilha já começa junto com a Semana da Pátria. E então, a partir do dia 14, nós teremos a abertura oficial da Semana Farroupilha. Dia 14, a nossa pátria gaúcha já estará de bota e bombacha, comemorando o decênio heróico dos nossos farrapos, que se prolongará até o dia 20 de setembro, relembrando a guerra civil mais longa que a humanidade tem consciência. Mais longa que a guerra de secessão dos Estados Unidos, que durou apenas 6 anos. A nossa durou 10 anos. 10 anos lutando, faltaram uns meses para 10 anos, para conseguirmos a paz. Brigamos para conseguir paz e conseguir liberdade e soberania, e nos livrar de governos déspotas e tiranos. Portanto, por isso, Castelo, o nosso Rio Grande já está vestido de bota e bombacha. Com som de verdade campei meus olhos, de bota e bombacha montado a capricho, de alma lavada curtindo da lida, a doma da encilha na ponta dos cascos. Um som de verdade galopa comigo, sujeitando pingo nas campas do freio, sovando arreios na légua do pago, reunindo gado, um pelado de rodeio. Que tal um abraço, compadre de mato? Permitam a parte sem muito floreio, tirando os terneiros, as vacas de leite, o resto a gente rebanha bolado, sentado nas dobras do pasto, pensativo na hora por fazer. Me agrada uma sombra de mato, um cusco atirado e um violão pra escrever. Grande gaúcha da amiga, de bota e bombacha, tapeando o sombreiro, tocando os pelegos tapado de terra. É um quebra-costela de atorar ao meio, é o sul mais campeiro que temos na vida, é a nossa porfia de prosear no galpão.
um abraço, compadre de mate, permitam a parte sem muito rodeio. Tirando os pereiros, as vacas de leite, o resto a gente rebanha para o lado. Sentado nas sobras do pasto, pensativo na hora por fazer, me agrada uma sombra de mato, um crusco atirado e um violão pra escrever. É o Rio Grande gaúcha da amiga, de pote e bombacha, tapando o sombreiro, dobrando os pelegos, tapado de terra. É um quebra-costela de atorar ao meio, é o sul mais campeiro que temos na vida, é a nossa porfia de prosear no galpão. Macanudo mesmo. Mas, Castelo, tu sabe que o nosso telespectador já estava se ressentindo da tua presença, mas em vista dos teus contratos, das tuas lides musicais por aí, agora também estás trabalhando de afetivo no Jornal Libiá, né? E no domingo passado, no domingo não, agora na Expo Inter, na Expo Inter, né? Tivestes... Quinta, sexta, sábado. Tiveste show. Quinta-feira, sexta e sábado nós fizemos show lá. Junto com o Juliano Hack. Juliano Hack, o Sérgio Becker e o Giancarlo E o Giancarlo Almeida. Então vocês vejam só, é a força musical de Montenegro que vai pra fora daí, conquistando plateias. E diz que foram shows extraordinários. Eu não gosto de show, né? Quem faz show é bichona em boate, né? Mas vamos dizer apresentação, né? O Gaudério, apresentação. E diz que foi um sucesso, né, tia? Graças a Deus, o público nos recebeu com muito carinho, aquele calor humano ali. E a Expo Inter é realmente uma grande vitrine para nós artistas, né? Porque é o Brasil passando na nossa frente ali, assistindo o trabalho que a gente faz. E graças a Deus ocorreu tudo certinho, tudo tranquilo. A multidão velha se acumulando em cima. Exato, né? Exatamente. Até que dá pra, até nós que já estamos acostumados, né? Meio que trememos um pouco dentro das bombachas, mas faz parte da vida. Né? Mas faz parte. Todo artista, né? Todo ele, por mais fama, mais sucesso tem, diz que antes sempre de uma apresentação treme a perna. O Roberto Carlos não cansa de dizer isso, verdade, né? E tantos outros, né? E assim nós estamos falando até umas coisas assim meia engraçada, mas tem uma coisa que seria hilária se não fosse trágica, ou seria trágica se não fosse hilária. Tu viste falar deste Gaudério? Eu até nem sei como é que eu vou me referir, se é Gaudério ou Gaudéria, o capitão gay, esse cara aí, que vem vindo lá de Pelotas. Mas como é que Pelotas, uma cidade histórica, se presta para umas frescuras dessas? O índio velho que vem a cavalo, trazendo uma indiada gay, pilchada com bombachinha cor-de-rosa, e a camisinha escrito mamãe eu quero dar e coisa assim. Vem vindo pra Porto Alegre, minha gente. E mais, velho. Diz que vão acampar no Parque da Harmonia. Mas que bárbaro. Mas, ó, até me disseram que eles vêm tudo montado em cuiudo. Até não sei se é verdade. Mas não é o fim da picada, homem de Deus. Mas acabou o mundo, né, tia? Índio velho. Mamãe, eu quero dar é bravo. Tu sabe, índio velho, que eu até tenho respeito pela classe, sabe? Eu não vou aderir jamais porque o meu jeitão não dá, né? Mas eu tenho respeito. Eu acho que todo mundo tem a liberdade de fazer aquilo que entende, né? E pode ser o que é, e eu até dou mais força, tudo. A personalidade de cada um é de cada um. Mas agora, para aí, já. Vamos respeitar, né? Vamos respeitar, pô. Quando eles promovem as coisas gay deles lá, nós não vamos de bota e bombacha lá esculhambar o negócio, né? E, então, pô, o movimento tradicionalista é uma coisa diferente, uma coisa tão programada, tão estruturada dentro de uma filosofia cultural de tantos anos, né? E nós temos preconceitos, não preconceito, mas temos os nossos princípios, que não exigimos uma pilsa, exigimos uma conduta, nós combatemos o gaúcho cachaceiro, nós combatemos o gaúcho arrogante, nós combatemos o gaúcho velhaco, nós queremos uma sociedade... É claro, nós queremos uma sociedade pura e boa, como lutaram nossos farroupilhas. Então eu acho que esses rapazes ou essas moças, eu nem sei como é que eu vou me referir, ó,
ao sexo deles, né? É um movimento meio esquisito, né? É, bom, eles que façam isso dentro da sua praia, né? Exato. Vamos respeitar, porque senão daqui a pouco tem uns índios velhos, esses do bigode torto em Porto Alegre, são capazes de passar o mango neles, né? E daí depois eles vão ficar chorando aí, pedindo, né? Exato. É uma barbaridade. Mas tudo bem, né? Eu pensei que eu morria e não ia ver essas coisas. Mas, Sim, Castelo, aqui ao pé do fogo, tu cantastes há pouco, né? Do Luiz Marenco e do José Cláudio Machado, Cláudio. né? O Marenco vem aqui fazer show aqui na Semana Farroupilha, né? Aqui em Exato. Montenegro. A abertura da Semana Farroupilha de Montenegro é com o Luiz Marenco, né? No dia 14. E nós aqui no pé do fogo, né? No galpão, né? Como diz a letra da música, estamos aqui sentindo o calor do brasedo, deste guarda-fogo bem cunhudo que temos aqui, né? Sobre a proteção dos nossos símbolos nacionais, né? E sentindo que o fogo, essa fumaça, o fogo é a cepa da vida, da liberdade, da hospitalidade do gaúcho. Canta mais uma para o nosso amigo telespectador que está fazendo o seu churrasco lá no rancho, nos assistindo, nos prestigiando todos os domingos. Com muito carinho para ti, vivente, para tua família, para Chinoca e para gurizada. Castelo Vargas. Cavalo bom vai pro céu. Quem foi potro em primavera, cavalgando minhas encilhas, já foi barco de alma leve, navegando estas coxilhas. Cascou de lua crescente no céu grande das forquilhas. Pode encontrar invernada, rincão, querência ou potreiro, lugar que Deus dessa pampa reserva pros seus campeiros. Quem sabe o sol te espere com garras de corvos negros, ou intempéries e chuva, trocando a dor por sossego, trocando lobo sem viço, sem forquilha, sem segredos. Quem já foi flor de setembro, senta o Rio Grande na praça, vai matar campo e coxilha pra consumir sua garganta. Quem soube morrer de velho, destino bom de cavalo, uma várzea de seu posto, entrega-se qual regalo, pra mão certeira do tempo, que nunca erra um pialo. Só quem teve um gateado, conhece as coisas que digo. Não vende ao mate um cavalo, que estarás traindo um amigo. Quem foi terra sem cobrá-la, retorna agora pra ela. Potreiro da minha encilha, fechou pra sempre a cancela, levando os olhos ariscos de uma estrela sentinela, cobrando ao pé de uma cruz, bota no peito o chapéu, reverencia pra terra, cavalo bom vai pro céu. Morrer de velho, destino bom de cavalo, uma várzea de sol posto, entrega-se qual regalo, pras mãos certeiras do tempo, que nunca erra um pialo. Só quem teve um gateado, conhece as coisas que digo. Não veja ou mate um cavalo, estarás traindo um amigo. Quem foi terra sem cobrá-la, retorna agora pra ela. Potreiro da minha encilha, fechou pra sempre a cancela, levanta os olhos ariscos de uma estrela sentinela, movendo ao pé de uma cruz, bota no peito o chapéu, reverencia pra terra, cavalo bom vai pro céu.
Cavalo bom vai pro céu. E quem trai um cavalo, trai um amigo. Eu acho que não tem amigo mais fiel do que o cavalo. Eu acho que até o cachorro ele fica em segundo plano. E nós vamos aproveitar, Castelo Velho, para saudar esses cavalarianos que estão chegando de Santa Maria, trazendo o candeeiro crioulo, a lombo de cavalo, a pata de cavalo com esta chuva, com este minuano cortando no topo das coxilhas. A indiada véia não se achicou. Eles vieram de Santa Maria trazendo o candeeiro crioulo no punho, no braço, como faziam os nossos antepassados, cruzando por estas mesmas coxilhas, lutando por liberdade, por honradez e marcando o destino da nossa terra, da nossa pátria gaúcha. Boas-vindas aos cavalarianos, boas-vindas aos seus cavalos, aos seus cachorros e os avios que trazem junto, que nortearam a sua caminhada. Que a estrela guia lhes tenha trazido sãos e salvos, homens, cachorros e cavalos. Fiquem nos bombeando que nós voltamos num reponte. Eu tenho uma interveniência sempre na Rádio América, todas as segundas-feiras no programa Revista 1270, juntamente com a Simone Werner e o Itacir Martins. Simone Werner, a nossa princesa da nossa radiofonia, e onde eu sempre falo em história, evoco principalmente a história da nossa região. E um dia destes nós fomos indagados sobre Cilim, nós falamos em Cilim, então pessoas nos ligaram perguntando o que era o Cilim e como eram os Cilins. Então nós vamos mostrar, eu até falei na oportunidade que aqui na nossa estância cenográfica existia um Cilim em perfeitas condições de uso, e aqui está. Esse aqui é um Cilim, esse aqui é um Cilim de couro. Existia também o Cilim de veludo, com franjinhas, né, aqui dos lados, mas esse é um legítimo Cilim gaúcho, tanto de veludo também, era legítimo, mais enfeitado. E esse aqui é de couro bom, um Cilim em perfeito estado, original. A senhora, a moça, a dama, sentava aqui com uma perna aqui por cima do Cilim e a outra estribada aqui embaixo, ia sentada confortavelmente aqui. As senhoras daquela época eram exímias montadoras a cavalo em Cilim, eram perfeitas amazonas de Cilim. Então, para o nosso telespectador, os nossos amigos que queriam uma explicação melhor sobre o Cilim, aqui temos um, que é aqui do acervo de Bola Vídeo Produções. E Castelo, tu sabe que a gente falando aqui ao pé do fogo, mateando, proseando, né? Essa felicidade, eu me lembro do Zé Maria, esse baita gauchão. O Zé Maria, vamos mandar um abraço pro Zé Maria lá no rancho dele. Mas um abraço de volta e meia, né? Isso aí é um expoente do gauchismo, da autenticidade gaúcha. Grande Tio Louro amigo Zé Soares Maria. também, vamos mandar um abraço. Tio Louro, carinho E eu muito queria grande pro também pro Rosalino, rapaz. Nossa, nosso domador. Domador, e tá com a Maria Bonita lá no rancho, o Daniel, que tá domando a Maria Bonita, que é a minha égua, a minha potranca, que já tá até de freio, já tá enfrenado. Ameixa seca. O ameixa seca. Mas é isso aí, Castelo. Então, vamos homenagear essa gauchada que veio lá de Santa Maria, a pata de cavalo, trazendo o candeeiro crioulo, trazendo a chama votiva, que é o símbolo da autenticidade, da liberdade e da hospitalidade desse Rio Grande. O fogo sempre foi o símbolo da liberdade da mais antiga história do mundo. Os gregos, os romanos e outras civilizações que lhes antecederam, desde que o homem saiu da obscuridade das cavernas, quando descobriu o fogo, o homem descobriu que o fogo era o símbolo da vida, da liberdade. Então, vamos cantar esta gente, homenageando cavaleiros, cavalos e cachorros.
Hoje tá fazendo um ano. Hoje tá fazendo um ano que em muitos pelos cantei. E só agora lembrei, por isso é que não me calo. Pois cantei de relancina, me olvidei da tristecina. Que hoje levo o cavalo. Por volta de 35, em meio às revoluções, carregas generais, coronéis e capitães, caído no campo aberto sem saberem quais razões. Senhores que fazem leis, desculpe a ignorância da boca de um campesino. Deixem potros viver livre, deixem potros viver livres e acabem com os assassinos. Senhores que fazem leis, me ouçam nesse momento. O relincho de um cavalo que eu ouvi como lamento. Os beques dos matadores retiram cola que nem couro. Que tamanho desaforo, isso é mais que um sofrimento. Que tamanho desaforo, isso é mais que um sofrimento. E o pingo pobre amigo, que sempre me foi parceiro, tem a morte mais brutal. Qual será o animal se é o cavalo carniceiro? Por certo não é gaúcho e só pensa no dinheiro. Senhores que fazem leis, me ouçam nesse momento. O relincho de um cavalo eu ouvi como um lamento. Os becos matadores retiram cola, crina e couro. Que tamanho desaforo, isso é mais que o sofrimento. Que tamanho desaforo, isso é mais que o sofrimento. Beleza, beleza. Homenagem ao cavalo. Nós devemos muito ao cavalo. Não só os gaúchos devem ao cavalo, a humanidade, enfim, deve ao cavalo, porque quase todos os povos do mundo fizeram uso deste bicho quase gente. O cavalo é esse companheiro de leto, e esse Rio Grande, essa terra toda aqui foi feita a ponta de lança e pata de cavalo. Esse Brasil ficou muito maior graças ao denodo, à galhardia, o heroísmo deste povo que formou esta pátria gaúcha em lombo de cavalo. Então, com isso aí, Castelo, nós fizemos uma homenagem aos homens do Rogério Santana, esses gaúchos todos comandados pelo Rogério Santana, que chegaram de Santa Maria, trazendo a chama crioula. Vamos cantar mais pra esta gente, índio velho? Bom, é um prazer. Uma composição do Dorotheu Fagundes, que em particular eu acho uma das mais belas canções do quadro musical gauchesco, se chama Pelos Degraus. E ele apresentou em festival e foi premiado com essa canção. Tu sabe que eu sou há muitos anos amigo pessoal do Dorotheu, por extensão, tu, o Bola, todos também. Exatamente. Nos tornamos amigos, companheiros de cavalgada, por cima da cavalgada do mar e tudo. O Dorotheu é um querido amigo de muitos anos. E uma das músicas que eu mais aprecio do Dorotheu Fagundes é realmente Os Degraus. E todos os anos nós vamos para Ribeira, né, numa festa lá na estância do seu Cirne. E a gente se encontra por lá. Cirne Lima é o diretor superintendente da Copersul. E todos os anos nós se encontramos lá, inclusive Dorotheu, o Nico Fagundes está sempre com a gente lá. Então vamos cantar do Dorotheu, Pelos Degraus. Pelos Degraus. Esses meninos ao pé da escada, ouvindo os sinos a badalar, vivem sozinhos seus descaminhos, que ninguém sabe onde vão chegar. Esses meninos de pés descalço, de abrigos rotos, não sabem não que o mundo é louco e o tempo é pouco pra compaixão. Pelas favelas
pelas calçadas, pelas estradas. Esses meninos são nazarenos de um tempo novo, levando as cruzes dos seus destinos. E passam homens desviando os olhos, evitando preces para não ver que esses meninos pelos degraus são mundos maus a acontecer. Esses meninos tão sem destino, sem pai, sem mãe, sem Deus, sem dó, abandonados e deserdados, são rio-grandenses iguais a nós. Qual será a sorte, qual será o norte desses meninos pré-marginais que às vezes dormem numa cadeia, outros na escada das catedrais? Esses meninos ao pé da escada, ouvindo os sinos a balalar, vivem sozinhos seus descaminhos, que ninguém sabe onde vão chegar. Esses meninos tão sem destino, sem pai, sem mãe, sem Deus, sem dó, abandonados e deserdados, são rio-grandenses iguais a nós. Qual será a sorte, qual será o norte desses meninos pré-marginais que às vezes dormem numa cadeia, outros na escada das catedrais? Esses meninos somos nós ontem, Castelo. E esses meninos serão nós no amanhã. Uma pátria que não protege, que não preserva a sua infância e a sua juventude, é uma pátria fadada ao esquecimento, ao ostracismo e à falta de progresso e dinamismo. Nós temos que proteger a nossa infância, proteger os nossos meninos. É verdade. E vamos fazer o arremate do nosso programa Ciranda Nativa, porque o nosso churrasco já está flor de especial. E o teu vivente aí no rancho, como é que tá? Eu não te disse que esse programa de hoje ia ser macanudo, uma barbaridade? Estamos aqui com Castelo Vargas, com o coral da Fundarte, apresentando nesse domingo de frio. Este programa aqui já está tradicional dentro do teu rancho, da tua casa. Castelinho, um querido filho, um abraço no teu coração. E vamos para o arremate final do nosso programa de hoje. Deixar o meu abraço aos senhores. Obrigado a toda a produção Ciranda Nativa. Flávio Vargas, meu querido pai, meu amigo. E um bom domingo a todos os senhores e muito obrigado pela sua paciência e seu carinho comigo aí. Na crista lenço vermelho, como o sangue dos farrapos, nas penas raios de sol, no forte de tono de guapo. Na garganta uma poesia se espalhar na alvorada, chamando os tauras pálida ainda de madrugada, chamando os tauras pálida ainda de madrugada. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Este é o meu Rio Grande cantando. Tira o dia nos pelegos, o teu canto é despertar, amanhã pelos apegos
sei que te não vou acordar. É lindo ver te cantando, pois quando abres a garganta, parece que no teu canto é o próprio pago que canta. Parece que no teu canto é o próprio pago que canta. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem de a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Tira o dia nos pelegos, o teu canto é despertar. Amanhã pelos apegos, sei que te não vou acordar. É lindo ver te cantando, pois quando abres a garganta, parece que no teu canto é o próprio pago que canta. Parece que no teu canto é o próprio pago que canta. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem de a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem de a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Que o dia vem de a cavalo no canto do galo, no canto do galo. É lindo ver-te cantando, pois quando abres a garganta, parece que no teu canto é o próprio pago que canta. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Toca na alvorada essa clarinata, que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Que o dia vem a cavalo no canto do galo, no canto do galo. Desta feita, então, nós já estamos satisfeitos, porque cumprimos com a nossa obrigação. A erva do mate já está lavada, nosso churrasco já está pronto. Acredito que o teu lá no rancho também já deve estar pela boa. Nos compete ainda se almejar um feliz domingo, e vamos almejar que a paz de Poncho Verde seja uma premissa de muita paz e muita fartura nos campos do Rio Grande. Até domingo que vem, e viva nosso Rio Grande do Sul e as nossas mais caras tradições. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Lá vem o Rio Grande a cavalo, entrando no Bororé. Lá vem o Rio Grande a cavalo, que bonito que ele é. Procura a volta do pingo e ao sul corpo sem receio, enquanto uma borboleta senta na perna do freio. Entende o cristão que se cruza campo afora, mira na graça matreira com seu pala cor de aurora. Pois lá no rancho de Leiva ele ergueu com seu suor, fica um sonho por metade de quem vive sem amor. No suave bater de asas